Olá, galerinha, bem-vindos de volta ao canal As Cartas Mágicas. E hoje a gente vai falar de um assunto que está relacionado com as cartas, mas vamos pensar também um pouquinho antes da gente entrar de fato no tema do nosso vídeo de hoje. Se a gente for pensar no Big Bang, por exemplo, né, no começo de tudo, né, a gente pode imaginar um pontinho e dali uma expansão do universo, enfim. Tudo que a gente vê, tudo que a gente tem, sabe que existe, teoricamente derivou daquele único pontinho. E daí a gente imagina que tudo que é de bom veio desse momento e tudo que não é tão bom, tudo que não é tão legal também. E da mesma forma que esse pontinho explodiu e gerou tudo o que a gente tem hoje, com essas duas polaridades, tanto positiva quanto negativa, dentro da gente, a gente também deve entender que a gente tem essas duas polaridades habitando, vivendo dentro da gente. Nós temos faces de luz, nós temos os nossos comportamentos que são super bacanas, mas a gente também tem a nossa face das sombras, que a gente precisa conhecer e aceitar. E aí, onde é que entra o tarô nisso? Muitas das vezes nós temos dificuldade em estabelecer essa conexão, tanto com o nosso divino, né, o ser que nós acreditamos que seja divino e benevolente, e nós afastamos, né, tentamos nos afastar do que seria esse senhor das sombras. E a gente sabe que tudo no tarô é dual. O tempo inteiro o tarô está falando de luz e sombra, está falando desse balanço. Né? Quando as pessoas chegam e falam, determinada carta, determinado arcano é bom, ou é só ruim, isso me deixa meio desconfortável, porque a gente enxerga esse balanço em tudo que existe. E aí quando a gente olha, né, e pensa no ser benevolente, na divindade, seja ela qual for que você acredita, muitas das vezes esse acesso direto, ele fica um pouco truncado. Em algum momento das nossas vidas, a gente precisa de um intermediário. E o tarô fala pra gente desse intermediário lá no arcano 5, que é o arcano o Papa. E se a gente for, né, dar uma olhadinha com atenção na carta, a gente vai ver que a gente tem um sacerdote, né, seja ele qual for, um hierofante, e com os dois padres, os dois estudantes ali, ou recebendo algum tipo de ensinamento, ou recebendo algum tipo de sermão. E aí o tarô fala justamente desse momento em que a gente, né, procura um intermediário. O tarô ele nunca vai esgotar em respostas, em simbologias, mas fazendo um apanhado. O momento do Papa ele surge lá no começo, quando a gente precisa de um intermediário para esse ser de luz, para essa divindade benevolente que a gente procura, para que a gente busca, né? E a gente busca esse intermediário através desse sacerdote, né? Então a gente está falando de uma polaridade, né, de luz. Juliane, você falou que toda carta tem o seu potencial de luz e de sombra. Sim, nesse momento vamos nos ater a essa qualidade, né, do Papa como essa ponte, pontífice, fazendo essa ponte para essa divindade, qual for a que você acredita. Que seja. Do outro lado, né, então a gente tem o arcano 5, falando do Papa, e aí, do outro lado, a gente tem o arcano número 15, que é o quê? O diabo. Retornando dos problemas técnicos, então, como eu estava falando, lá a gente tinha o arcano 5, falando Papa, Hierofante, Sacerdote, Pontífice, e o arcano 15, a gente tem aqui o diabo. Ok? Quando a gente pensa em diabo, geralmente a gente fica desconfortável.
E é assim que a gente sente quando a gente começa a trabalhar e a conhecer as nossas sombras. É fácil para vocês admitirem defeitos, admitirem quando vocês têm comportamentos que não são bacanas? Não, nunca é, para ninguém. Pode ser que em algum momento da vida se torne, mas mesmo que hoje você já esteja nesse momento em que você está super ok em falar de todos os seus defeitos, em todas as matizes que formam você que não são tão legais, em algum momento talvez você já tenha se sentido desconfortável. E o diabo, ele fala justamente disso. Ele também é uma ponte, só que é uma ponte para nossa escuridão, né? Então, de um lado a gente tinha uma ponte para o que é divino, para o que é benéfico, para o que é positivo, e por outro lado a gente tem também uma ponte para essa poça que a gente não consegue identificar muito bem. E aí a gente vê também que nessa carta a gente tem esse ser mitológico, uma miscelânea mesmo, né? Algo que a gente não entende muito bem o que é. Ele é um morcego, ele tem chifre de veado, ele tem seios femininos. O que é esse diabo? Que miscelânea é essa? Né? A gente não identifica muito bem. E, geralmente no começo dos estudos, ou se vocês perguntarem para algumas pessoas, enfim, muita gente tem como uma carta que não gosta, né? Se a gente for assim, abre todas as cartas e me fala quais as cartas que você não gosta, que você tem algum tipo de receio, muita gente vai falar da carta do diabo, porque não entende o que é esse diabo. E aí vê lá um ser que eu não consigo decifrar, que eu não entendo direito o que é, manipulando, tendo ali sob as rédeas, né, com essa argola no pescoço, será manipulando, né? Então é interessante a gente perceber esse diabo como também, né, essa ligação e essa ponte para que a gente conheça aquilo que há de obscuro na gente e aceitar. Porque, de fato, quando a gente aceita, joga uma lanterna lá no fundo para olhar o que tem ali naquela poça, naquele emaranhado de coisas que a gente não sabe direito o que é, a gente começa a dar um passo para encontrar a nossa iluminação, para encontrar aquele momento que a gente reconhece os nossos defeitos, as nossas falhas, e a gente se sente confortável falando sobre isso, e mais do que se sentir confortável falando sobre isso, o processo ele não é sobre o outro, o processo é sobre você. Então pode ser que o seu objetivo não seja falar sobre isso, sobre as suas falhas para o outro, mas se sentir confortável no geral com isso, sabendo que tanto a luz quanto a sombra habitam dentro de você e isso é normal. E a partir daí, você fazer melhores escolhas em direção a um caminho ou outro. E aí, quando a gente fala em polaridade, em luz e sombra, naquilo que é positivo ou negativo, naquilo que é benéfico ou naquilo que é maledicente, em que lugar que a gente se encontra, né? Qual é o ponto de conversa entre esses dois arcanos, entre essas duas faces, né? Quando a gente fala em ponto de encontro, a gente pode falar de pontes, a gente pode falar de um trânsito entre um e outro, entre um local e outro. E aí, quando a gente fala em ponte, em trânsito, a gente pode falar em escolhas. E aí, o tarô ele é muito sábio, né, da forma como ele foi estruturado, para a gente entender que entre o Papa e entre o Papa e entre o Diabo, 1 mais 5, né, no arcano 15, que é o arcano Diabo, a gente tem o arcano número 6, que é o arcano dos enamorados, os amantes, né, que falam do momento de escolha, é o momento da encruzilhada, né, e quando a gente fala em encruzilhada,
gera até um rebuliço. Tem gente que, eu não gosto de falar sobre isso, ou tem algum tipo de receio, ou pensa, sei lá, em algum outro tipo de conhecimento que não detém e fica assustado. Quando eu era criança tinha uma coisa de não passar na encruzilhada, ou então pedir licença quando vai passar na encruzilhada. E o que a gente está falando, o que é uma encruzilhada, né? Geralmente é um momento de interseção ali entre os caminhos. Você precisa fazer uma escolha, você vai para um lado ou você vai para o outro. E aqui o momento dos enamorados é o momento justamente onde a gente vai fazer uma escolha. E que tipo de escolha a gente vai fazer, né? Vai determinar para que lado a gente vai avançar, né? É importante que a gente se responsabilize pelas nossas escolhas, para que a gente não procure desculpas no nosso papa e nem no nosso diabo, que habitam não só no outro, porque o papa é muito fácil a gente colocar no papel de um sacerdote, no papel de um líder, e colocar, né, como se alguém nos guiasse até essa luz. O diabo, a gente, geralmente, quando alguém nos deixa desconfortável, a gente identifica, né, e a gente fala que o diabo é o outro. Mas a gente não procura, em princípio, como um líder para o nosso caminho, né? Algumas pessoas sim, mas esse não é o assunto, né? Não domino esse assunto, mas é importante que a gente reconheça também como uma mesma polaridade. A gente tem de um lado esse papa, do outro lado esse diabo, tanto o nosso mundo externo quanto dentro de nós. E aí cabe a nós, nesse momento de escolha, nesse momento dos enamorados, fazer, né, uma reflexão para entender para que lado a gente está caminhando e se responsabilizar por isso. Então é isso, era uma reflexão que eu queria trazer para vocês, talvez um pouquinho diferente sobre a carta do diabo e do Papa e dos enamorados, não trazendo palavra-chave, mas trazendo algo para que vocês possam refletir de fato. Se vocês ainda não se inscreveram, aproveitem esse momento e façam isso já. Se tiverem comentários para fazer, fiquem à vontade, deixem o seu like e sigam também lá no Instagram, vamos ajudar a crescer aquela comunidade, é um espaço de troca, é um espaço de vivência e eu espero que vocês gostem. Então até a próxima, beijo!